Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E também para falar sobre missões, a gente vai falar sobre evangelismo, levar o nome do Senhor. Nós vamos conhecer mais agora sobre um projeto maravilhoso que se chama Clamor pela Cidade, que é um movimento de oração nas cidades históricas aqui de Minas Gerais, ali o Circuito do Ouro. E para falar mais sobre esse assunto, eu recebo o pastor Rafael Veloso aqui no nosso De Tudo Um Pouco, e a quem eu cumprimento agora. Pastorzão, seja bem-vindo, Deus te abençoe mais. Obrigado pela presença aqui no De Tudo Um Pouco e vamos conhecer aí um pouco mais sobre o Clamor pela Cidade. Fala para o pessoal, nosso pessoal, o que é o Clamor pela Cidade, pastor? Bom dia, Serginho. Bom dia. Clamor pela Cidade ele é um movimento de oração, né, que tem acontecido já há 6 anos nas cidades históricas aqui de Minas Gerais. A direção que Deus tem nos dado é de caminharmos nas cidades do Circuito do Ouro, que é uma parte, né, das cidades aqui, das cidades históricas em Minas. E o nosso desejo com esse trabalho, com esse movimento de oração, é reunir a Igreja de Jesus nas cidades históricas para levantarmos um clamor ao Senhor, para que Ele sare a nossa terra. E qual que é a necessidade desse clamor? Aqui a gente já sabe, mas para você explicar para o pessoal de casa, por que da necessidade desse clamor por essas cidades? Porque a gente pensa assim, tem a sua riqueza cultural, Minas Gerais ali, as Minas Gerais, o ouro, cidades ricas, mas nem sempre foi bem assim, né, pastor? Sim, com certeza. Olha, a necessidade de levantarmos um clamor é justamente porque eu creio que Deus nos convoca a participarmos da obra redentora dele na terra. Então Deus quer usar a sua igreja para que a nossa terra seja sarada, seja restaurada e curada por ele. Então quando nós reunimos a igreja de Jesus, seja nas cidades históricas ou em qualquer outra cidade, para clamar ao Senhor, a gente crê que Ele é poderoso para mudar a história, um contexto de uma cidade, por mais que há uma história por trás, né, esse contexto, essas riquezas e aí por diante. Mas a forma de como essas riquezas foram estabelecidas, foram extraídas. Com certeza. Tem um contexto histórico também de violência, de exploração, que querendo ou não, isso determina muito a respeito também do desenvolvimento da história, do desenvolvimento do povo. Isso é importante a igreja conhecer, saber e agir. E a oração é essa primeira ação, não é, pastor? É verdade. A gente tem uma arma poderosa que é a oração. E a gente crê naquele texto que a Bíblia diz, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu vou ouvir dos céus, vou perdoar os seus pecados e vou sarar a sua terra. Deus quer uma resposta da igreja. E a resposta da igreja é que a igreja se arrependa, volte para Ele, clame a Ele, porque Ele quer sarar a nossa história, Ele quer sarar a nossa nação, as nossas cidades. Eu creio que Deus se importa com cada cidade na nossa nação brasileira e Ele quer mudar o contexto. As cidades históricas, a gente vê um contexto onde há muita opressão por causa da religiosidade. No tradicionalismo. Justamente. O governo não tem poder de arrancar uma opressão de uma cidade, mas Jesus ele tem. Jesus ele tem poder de abrir os céus sobre uma cidade, mudar a história de uma cidade. Agora, pastor, conta pra gente, Deus deu essa direção especialmente para o senhor, tem falado com outros irmãos, como que nasceu essa visão desse movimento aí em prol, né, o clamor pela cidade? Sim. Então, há mais ou menos uns 10 anos, Deus começou a falar comigo para convocar a igreja a qual eu pastoreio, para a gente servir. O senhor está em qual igreja? Comunidade Filadélfia, onde? É o nome da nossa comunidade, no Barreiro. No Barreiro, Belo Horizonte. No Barreiro, Belo Horizonte. E Deus nos convocou, então, a servir a igreja nas cidades históricas. A gente começou a ver uma necessidade de servir os nossos irmãos. Os irmãos ali que estão nas cidades históricas são irmãos tão queridos, tão amáveis. A gente tem tido tanta aliança com esses irmãos e Deus nos convocou a servi-los, a estar com eles. E às vezes tão carentes também, né, pastor? Sim. E o que eu vejo, por exemplo, com o desenvolvimento, o gerar de um projeto desse também, é tirar, por exemplo, uma igreja local, igual a sua comunidade, Filadélfia,
sai daqui de uma grande metrópole para levar essa visão para uma cidade interiorana, uma igreja interiorana, uma igreja de uma cidade pequena. Isso também tira o crente da sua zona de conforto. É verdade. E Deus, eu creio que Ele tem coisas tão lindas para fazer nas cidades históricas de Minas Gerais. Costumo dizer para os irmãos que, às vezes, o Brasil inteiro olha para as cidades históricas e vem para cá por causa da sua tradição, da sua religiosidade. Mas é uma questão só turística. É verdade, não é? Só turística. E aí, só que aí agora, sendo uma igreja sendo levantada, despertada, para receber. Justamente. Porque eu penso aqui, ano passado nós tivemos a Copa do Mundo aqui no nosso país. Gente do mundo inteiro veio para cá. É verdade. Nós pregamos o evangelho para árabes, para pessoas que são muçulmanas, né? Então, tivemos essa oportunidade de pregar. É a mesma correlação, né? Sim, com pessoas certeza. que saem do Brasil inteiro, até do mundo, para conhecer essas cidades históricas, o Circuito do Ouro especificamente, que foi a direção que Deus te deu. Isso. É hora de falar desse amor tão grande de Deus. É verdade. E assim, despertar o coração da igreja para não parar de anunciar o evangelho, né? A gente tem um folhetinho que fala um pouco sobre deixa eu mostrar aqui para o pessoal de casa. o trabalho. Enquanto isso, o que senhor vai falando. A gente tem Olha divulgado só, bem através produzido, bem desse feito. folheto. Aí, ó, fica aí, Sanguinho, vamos só abrir aqui, ó, para ver, olha só. Aqui fala sobre o que é o movimento, né, pastor? Sim. Agora, para a gente conhecer mais aqui, eu estou mostrando esse folheto ali, alguns parceiros e tudo. Aí, muito bonito, muito bem feito, inclusive. E eu queria pedir à produção colocassem também, colocasse ali algumas imagens, para o senhor comentar para a gente sobre a linha de ação. O que está acontecendo ali naquelas imagens, pastor? Olha só, esse aí foi o que aconteceu no ano passado, em Congonhas. Nós estivemos em Congonhas no ano passado, porque a direção que Deus tem dado é para cada ano estar numa cidade histórica do Circuito do Ouro diferente. Então são 6 anos, já passamos por 5 cidades, esse ano em Ouro Branco. A gente vai estar em Ouro Branco e vamos completar 6 anos estando ali com os irmãos na cidade de Ouro Branco, servindo a igreja ali. E essa imagem é um pouco do que aconteceu no ano passado, onde nós reunimos os irmãos para a gente clamar ao Senhor pelas cidades históricas, pelo Brasil também, né? Então o pessoal que está em casa, está nos assistindo, estão vendo essas imagens aí tão lindas, tão bacanas, né? De muita unção. Como que pode ser o envolvimento das igrejas locais, independente de placa? Como que é feito o trabalho dentro da cidade, pastor? Sim, a gente tem ido na cidade semanalmente, encontrado com os irmãos. Nosso objetivo é alcançar todas as denominações da cidade, né, que estão na cidade, independente da religião também. O nosso desejo é despertar o coração da igreja para entender que Jesus pode mudar a história de uma cidade histórica. Comecei a falar com você sobre quando as pessoas do Brasil, de outros estados, elas vêm para Minas Gerais por causa desse contexto. A gente sabe que nas cidades históricas o carnaval é muito chamativo, né? E muitas pessoas vêm para Minas Gerais, para cidades históricas, por causa do carnaval, na época do carnaval. E a gente tem orado há muitos anos já, pedindo ao Senhor a falência do carnaval, e a gente crê que Deus pode fazer o carnaval entrar em falência nas nossas cidades, na nossa terra, aqui em Minas Gerais, no Brasil. A gente crê, porque é uma porta aberta para o inferno vir e destruir tantas vidas, né? E a gente crê que o reino de Deus pode se estabelecer, que Jesus pode ser entronizado. Nós queremos, através desse clamor, levantar um altar a Jesus, porque Ele é o centro de todas as coisas. Não há outro Deus, não há outro nome o qual deva ser levantado além do nome de Jesus. Então, quando nós reunimos a igreja para clamar ao Senhor em favor das suas cidades, é porque nós queremos entronizar Cristo e dizer a Ele: Senhor, Tu és bem-vindo na nossa terra, o Senhor é bem-vindo nas cidades históricas de Minas Gerais. E é tão importante lembrar que, né, a oração, que é o propósito principal aqui do projeto, né, do movimento Clamor pela Cidade, é exatamente o preparo da terra, é o preparo ali para que as sementes sejam lançadas. Verdade. Né? Porque se não tiver oração, a gente vai fazer o trabalho, né? É claro que a palavra de Deus não volta vazia, mas muitos
ônus aí podem ser otimizados, né, pastor? É verdade. Essa dificuldade aí, às vezes, de entrar, de falar com um prefeito. Por exemplo, uma igreja quer fazer... Acontece, até eu vou perguntar para o senhor, acontece de uma igreja querer fazer um trabalho na igreja, mas ela tem enfrentado, assim, por exemplo, nas cidades que você já passou, Itabirito, Mariana, Nova Lima, Sabará, Congonhas, agora, em agosto, Ouro Branco. Já aconteceu, assim, de uma igreja, de pastores testemunharem assim, olha, eu não conseguia fazer nada na cidade, a igreja não rompia. Depois disso, depois desse despertamento aí, as coisas abriram, o céu se abriu, o governo, o prefeito me chamou, já conto com o apoio de vereador para fazer evento. Isso acontece? Sim, acontece muito. A gente tem muitos testemunhos. Teve uma cidade que nós fomos que não havia encontro de pastores, reunião de pastores na cidade. E eles começaram a se unir por causa desse trabalho. É a unidade da igreja sendo estabelecida. Esse trabalho, que é o Clamor, ele tem dois alvos. O nosso alvo é unidade, relacionamento, aliança e oração. A gente quer que Jesus sare as cidades históricas, mas não tem como ele sarar se não houver unidade. Então a gente clama pela unidade, a gente clama para que a igreja ande unida e, através da oração, a gente crê que ele vai sarar as cidades. Então a gente tem muitos testemunhos. Teve um ano, além disso acontecer, dos pastores se unirem, a gente tem testemunhos de pastores que ficaram amigos uns dos outros através desse trabalho. Teve um ano na cidade de Itabirito, não houve carnaval na cidade. Nós passamos o ano inteiro com a igreja clamando ao Senhor. Foi um ano que o governo, a prefeitura disse que não haveria carnaval na cidade. A gente crê no poder da oração, a gente crê no poder de Jesus. Ele é entronizado, ele é louvado. A gente clama para que ele seja bem-vindo, a gente crê que ele vai fazer alguma coisa na terra. Então, são muitos os testemunhos que a gente tem ouvido. Agora a gente vê aqui, ó, são quantas cidades? 1, 2, 3, 4, 19. 5, 19 cidades. 19 cidades. Se a gente pensar, 19 anos é muito tempo. São. Eu vejo que isso aqui pode se abreviar, né? Às vezes 2 cidades por ano. É possível, pastor, que isso aconteça? Olha, eu acho que não, porque dá muito trabalho, né? E às vezes a gente não tem noção de como que é feito, né? É verdade. Então, vai indo tempo a tempo, vai plantando essa boa semente, dando essa base. E como que os pastores, assim, num primeiro momento, eles têm recebido? Eles veem também com uma certa carência dessa ajuda, dessa motivação, porque eu percebo o senhor falando aqui, esse entusiasmo, né, assim, chega, olha, nós vamos fazer, vai dar certo, tem dado certo, o sorriso, o olho brilhando. Eles recebem assim com essa carência também? Sim. Primeiro a gente tem uma palavra de Deus, né? Deus falou conosco, vá que eu vou fazer. Então a gente está caminhando em cima dessa palavra. E quando a gente chega na cidade, o que os pastores mais falam conosco é o seguinte, olha, a gente sempre tentou unir a igreja aqui na cidade, a gente nunca conseguiu. Deus trouxe vocês para nos ajudar a unir a igreja, a convocar a igreja para essa unidade, para essa oração. Então, eles respondem de uma maneira muito entusiasta também, né? De uma maneira que nos deixa constrangidos pela necessidade que eles têm disso, dessa unidade. E um projeto desta envergadura aí, pastor, que é algo grande e a longo prazo, vocês precisam também de parceiros, né? Como que faz, por exemplo, também o pessoal de casa, quem pode ajudar, quem pode participar, qual tipo de envolvimento? Aqui de Belo Horizonte, alguém que queira apoiar esse projeto, o que pode ser feito para te ajudar? Olha, os irmãos que desejam nos ajudar de alguma maneira, eles podem entrar no nosso site, a gente tem algumas informações, comunidadefiladelfia.com, e pode nos enviar um e-mail dizendo como ele queira ajudar. A gente não tem um parceiro, alguém que nos ajude financeiramente aí por diante. Quando Deus falou conosco sobre esse trabalho, Deus falou assim, olha, eu vou suprir todas as necessidades. A gente não sai correndo atrás de ninguém pedindo uma ajuda financeira e aí por diante. Não foi o que Deus mandou fazer. Deus mandou a gente servir a igreja. Mas sempre quando alguém deseja ajudar, isso é muito bem-vindo. Já é a resposta de Deus, né? Afinal de contas, né, pastor?
por exemplo, às vezes alguém que tem uma empresa aí de transporte, de ônibus, né, vans, Sim. que pode, não, eu quero fazer para levar essa turma lá, porque você diz que vai semanalmente, né? Semanalmente a gente tem ido para reunir com os irmãos para preparar o coração para agosto. Então, né? Olha só, então tem esse custo, né, Sim, de traslado aí, então é importante, uma empresa. Um irmão aí que é dono de posto de gasolina. É verdade. Quer fazer um patrocínio ali, vou pôr a gasolina ali, vou encher seu tanque. Isso é importante, né? É a igreja se mobilizando, né, pastor? Mas esse ano a gente teve alguns irmãos que têm nos apoiado na divulgação do trabalho, né? Tem uma rádio 106 lá em Ouro Branco, tem nos abençoado. Alguns irmãos, a Raquel Novaes lá de São Paulo, tem nos abençoado também. Outros irmãos tão de perto, têm nos ajudado muito. Então, assim, a gente está caminhando dependendo exclusivamente do Senhor. E alguns, esporadicamente, têm nos ajudado a servir nessa caminhada também. E dentro, assim, por exemplo, outras igrejas, até aqui mesmo de Belo Horizonte, igrejas que vêm nesse conceito, assim, de uma batalha espiritual, também quer se disponibilizar, ajudar num treinamento, agregar estudos, é possível também, pastor? Sim, com certeza. Como eu disse para o senhor, a gente tem ido semanalmente na cidade para encontrar com os irmãos. Cada semana a gente tem ido numa denominação diferente da cidade, que a gente tem um período à noite para compartilhar com os irmãos a importância da oração, dos relacionamentos, da unidade, que Jesus sempre clamou, né, para que sejamos um. A gente ensina isso para os irmãos, a gente tem um momento de oração, a gente compartilha da palavra e isso vai preparando o coração da igreja para aquilo que vai acontecer em agosto. Então, será no dia 22 de agosto. Então, a gente não chega lá de uma maneira inesperada, aleatória, começando a orar. Não, a gente chega e o coração dos irmãos, da igreja, já está preparado para aquilo que Deus quer fazer através daquilo que a gente tem clamado, né? Que maravilha, uma excelente iniciativa. A gente crê que do coração de Deus só pode brotar essas coisas maravilhosas para alcance do ser humano. Deus, Ele nos ama, Deus, Ele quer, Ele se interessa pelo homem, Ele vai ao seu resgate, não é só para as grandes cidades, para as menores também. E, claro, é o apoio também, né? Verdade. A própria igreja, é um ajudando o outro. É aquela questão, eu vejo assim, eu visualizo aquele episódio da grande pesca. O barquinho de Pedro lá ficou tão cheio de peixe, se não cuidasse ele ia virar. Aí ele teve que chamar os outros barquinhos para poder distribuir, para poder ajudar também, né, pastor? É dentro disso, né? Com certeza. A gente precisa servir, né? E os nossos irmãos nas cidades históricas são tão preciosos. Nós precisamos servi-los, abençoar a vida deles, as cidades históricas, crendo que Jesus tem algo lindo para eles também, né? Como para nós aqui em Belo Horizonte. E não adianta a gente pensar numa vida, numa questão utópica de um ministério, os pastores todos felizes, vendo o rebanho crescer. Não. Os pastores, às vezes, na cidade interior, às vezes estão sofrendo tanta luta, às vezes perseguição religiosa dentro dessa própria cidade. Alguns pastores encontrando-se desanimados também. Isso acontece, né? Acontece. Então, é hora que chega, por exemplo, naqueles filmes antigos, ali está lá o soldado sozinho, aí só ouve o tocar daquela corneta lá, e a cavalaria chegando, né? É mais ou menos essa ilustração. Sim, né, Deus tem animado o coração dos irmãos ali nas cidades. A gente tem testemunhos de irmãos que chegam a nós e falam, olha, há tanto tempo eu estava clamando para que isso pudesse acontecer. Uma última reunião que a gente fez na cidade, na semana passada, se eu não me engano, uns irmãos chegaram para a gente e falaram assim, olha, há anos eu estou esperando a unidade da igreja nessa cidade. E Deus está fazendo. Quando a gente vai numa segunda-feira, como hoje ainda a gente vai lá em Ouro Branco, irmãos de outras congregações se juntam e começam a se relacionar. E isso agrada ao coração de Deus. Claro. Porque Jesus disse, olha, o mundo vai saber que o Pai me enviou quando vocês forem um. Então nós precisamos andar em unidade. É o poder da sinergia, né? A Bíblia nos fala que um faz fugir a 1000 e 2 fazem fugir a 10.000. É verdade. Então multiplica-se a força e o reino ganha. Isso. E o povo vai sendo salvo. O nosso desejo é esse, que o reino de Deus cresça, né? Que o nome de Jesus seja levantado e que ele apareça em tudo que a gente fizer na terra. Amém. Então você, querido telespectador, está aí na sua tela aí
o e-mail, o site, né, para você entrar na comunidade filadelfia.com. Entre, acesse esse site, se disponha ali, se disponibilize a ajudá-los, a abençoá-los, também até como intercessor é importante aí. Pastor, obrigado pelo carinho aí, por ter divulgado aqui no nosso programa e conte com a gente também. Amém. Estamos aí para ajudar nesses projetos. Aqui é o nome do Senhor que queremos levar com excelência. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.